é um conceito que aparece desde o início da construção da metapsicologia de Freud, né, que é o conjunto geral da teoria psicanalítica que ele ambicionou construir desde o início lá com a histeria. E a acepção do ego, mudou muito ao longo da história da psicanálise, não somente depois de Freud, mas fundamentalmente na obra freudiana, né. Freud foi modificando essa ideia do ego ao longo da sua obra. Se você pegar, por exemplo, o ego, ele é uma estrutura responsável pela percepção, pelo pensamento, pela lógica, enfim, todo um conjunto de atribuições voltadas ao estar no mundo do sujeito, né, o eu, né. E ele era visto também como uma estrutura monolítica em conflito com as dinâmicas do inconsciente e a sexualidade, tal qual na histeria, né. Ocorre que ao longo da obra, essa ideia do eu como lugar que abriga o sentido da realidade, um senso de racionalidade, é tudo isso que Freud, no seu positivismo dos inícios da psicanálise, prezava tanto. Essa ideia do eu vai se modificar, principalmente após, um texto fantástico que muda muito a teoria da libido em psicanálise e, por conseguinte, também o eu, que é a Introdução ao Narcisismo, de 1914, e que foi um texto escrito até por conta do desentendimento de Freud com Jung, na medida em que, nesse desentendimento, Jung dizia que a teoria da libido construída a partir da histeria, ela não dava conta dos processos psicóticos que Jung fundamentalmente trabalhava enquanto um psiquiatra asilar no Hospital Psiquiátrico Burghausen, na Suíça. Essa Esse desentendimento teórico durou bastante tempo por cartas e tal, e culminou na separação dos dois, e está publicado isso nas cartas Freud-Jung, mas que depois da separação em 1913, o luto pela própria perda da figura de Jung, que afetivamente era muito importante para Freud, levou Freud a reformular a teoria da libido que Jung apontava, mostrando que Jung tinha razão no que estava dizendo sobre a teoria da libido derivada da histeria. E o texto, por conseguinte, o texto, sobre o narcisismo é a mudança dessa teoria da libido também para dar conta da psicose. Então esse texto de 1914 é um texto central, porque ele vai começar a abrir caminho para o que em psicanálise ficou conhecido como a segunda tópica, que será uma nova visão do aparelho psíquico, diferente da primeira tópica construída a partir da histeria, e que terá o seu cume ali em 1920 com a Lei do Princípio do Prazer. Então, o que nós temos é que a teoria da libido posta no texto Introdução ao Narcisismo vai tirar do ego aquelas atribuições que Freud dava a ele nos inícios da teoria. O ego deixou de ser o senso da realidade, o local da plena racionalidade, da percepção, tudo isso, mas o ego, na medida em que, com a teoria sobre o narcisismo, ele pode ser investido pela libido tal qual qualquer outro objeto, diferentemente da teoria da libido na histeria, onde os polos do conflito eram aquela concepção do ego por um lado e a sexualidade por outro, em conflito, esse conflito não cabe mais depois da introdução ao narcisismo, porque o ego, ele próprio pode ser objeto da sexualidade. De forma que esse ego investido pela libido deixa de ter aquelas atribuições e passa a ser o lugar do transe, do delírio, da megalomania, ou seja,
do ego psicótico. E isso muda tudo, né, Calil. E Freud, a partir desse texto do narcisismo, e fundamentalmente a partir dos seus estudos sobre melancolia, que vai dar no texto de 1917, Luto e Melancolia, onde ele vai expor a ideia muito forte de que o ego, ele é constituído por identificações a traços de objetos, onde a libido havia sido investida. E com a perda do objeto, a retração libidinal traria esses traços com os quais o ego se identificaria. Portanto, o ego seria não mais uma estrutura monolítica, como na primeira acepção, mas uma estrutura, à moda dos dentistas, que os dentistas gostam dessa palavra, né, Calil, o ego seria uma estrutura, uma argamassa, né, onde essas identificações estariam contidas, de forma que e com conflitos identificatórios. Então Freud parte para uma ideia onde o ego não é mais igual a si mesmo. Ele não é monolítico, e mais ainda que ele detém uma parte inconsciente. Bem, isso é uma mudança dramática, teórica, e não foi a única que Freud fez ao longo da obra dele, em vários outros conceitos ele fez. Então, a partir dos estudos sobre a melancolia, a partir do narcisismo, Freud abre caminho para uma nova concepção do eu, que vai aparecer também mais à frente, no seu texto de 1923, onde aparece pela primeira vez o termo supereu ou superego em psicanálise, que é o texto O Ego e o Id, de forma que essa concepção, na obra de Freud, é a que vai prevalecer, de que o ego é um amálgama, como os estudiosos gostam de dizer, de que ele é um amálgama identitário de identificações as mais diversas que estão ali na estrutura do eu. Então o eu é uma estrutura secundária, é uma estrutura ilusória, mas é uma estrutura ilusória fundamental para estarmos na vida e no relacionamento com o outro. Mas ele é composto por identificações que mostram claramente que o eu não é igual a si mesmo. Tem várias trilhas identitárias dentro dele.